No ano de 2021, o Brasil bateu um recorde que jamais deveria ter batido. O recorde de pessoas na pobreza. É isso aí. Essa informação foi divulgada hoje, dia 2 de dezembro, pelo IBGE. E vamos ver quão ruim é a notícia. A pobreza e a extrema pobreza atingiram níveis recordes em 2021, segundo o IBGE. São mais de 62 milhões de brasileiros vivendo em situação de miséria. Em 2021, o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou 22,7% na comparação com 2020. Um acréscimo de 11 milhões e 600 mil pessoas com renda mensal per capita de R$ 486. Já o número de pessoas em situação de extrema pobreza saltou 48,2% no mesmo período, com quase 6 milhões de pessoas a mais sobrevivendo, com uma renda de R$ 168 mensais. Os critérios para a classificação são do Banco Mundial, que considera famílias extremamente pobres as que dispõem de menos de $1,90 por dia para sobreviver. Já as famílias pobres são aquelas que têm menos de $5,50 por dia. Os dados do IBGE apontam que o avanço da miséria foi maior no Nordeste. Em 2021, a região concentrava mais da metade das pessoas extremamente pobres do país e 44% da população em situação de pobreza. O IBGE explica que o avanço da miséria pode ser atribuído à pandemia de Covid-19 e à diminuição dos valores e do público atendido pelo auxílio emergencial. Deixa eu adivinhar. Era a TV Brasil? Não, isso aí é cultura. É cultura, tá. Tá, por quê? Não, pelo final ali, né? Ah, tá. Beleza. Não, também isso. Também a cultura vai ficar com o corte para ela. Mas o lance é o final ali, né? Pode ser justificado assim, ninguém para fazer um contraponto. Põe de novo a última frase ali, ó. Por gentileza, Sofia. Só o finalzinho. Da miséria pode ser a população em situação de pobreza. O IBGE explica que o avanço da miséria pode ser atribuído à pandemia de Covid-19 e à diminuição dos valores e do público atendido pelo auxílio emergencial. Beleza, quer dizer que o IBGE sobre o Bolsonaro não apenas mede a miséria, como agora dá uma explicação aí que convém ao governo. Interessantíssimo. Eu ia chegar nessa não parte. Não era assim, mas... tá? Não era assim, sim, não, sim. Tá? É esquisito isso aí. Mas vamos lá. Eu acho que uma coisa que para mim ali me pega é o tal do $1,9 por dia, né? Que é a definição da extrema pobreza. Isso é uma coisa que não dá R$10 por dia, né? E daí você pensar que tem que pagar tudo, né? Tem que pagar comida, saúde, casa, com menos de R$10 por dia. E são 17,9 milhões de brasileiros, quase 10% da população vivendo dessa forma. Mas tem mais alguns dados que vieram aí que o IBGE trouxe que vale a pena explorar. Daí vamos para uma reportagem do Brasil 247. Falta de rumo do governo Bolsonaro e a pandemia deixaram 62 milhões e 500 mil brasileiros na pobreza em 2021 e o dado é do IBGE, como a gente viu. Número recorde de pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza em 2021 corresponde a 29,4% da população. Não apenas os números são recordes, como o aumento entre 2020 e 2021, em meio à pandemia de Covid-19, também é. Nesse período, o contingente abaixo da linha de pobreza cresceu 22,7%, o que significa mais 11,6 milhões de pessoas nessa situação. E o das pessoas na extrema pobreza aumentou 48,2%, ou, no número absoluto, 5,8 milhões de brasileiros. Tá, isso em meio à pandemia de Covid-19. Eu acho que é importante a gente dizer aqui, Álvaro, que normalmente nessa hora vai aparecer gente dizendo: ai, tá vendo, culpa do fica em casa, culpa a economia a gente vê depois. Nesse ponto, eu acho que é importante a gente destacar que nunca houve no Brasil uma política de fechamento real, né? Sim. O que aconteceu foi que o nosso governo sacrificou
a população em favor da economia. E daí a minha pergunta é, olha esses dados, e me responda, funcionou? Funcionou que distribuir cloroquina e dizer vai trabalhar? Não. Não. O que aconteceu é que sacrificou a população e a economia, né? Pois é, esses números, assim, coroam o desastre, né? Até aqui a gente já sabia, por estudos e via investigação lá da CPI da Covid, que o governo brasileiro atacou a pandemia pela lógica da imunidade coletiva por contágio, chamada de imunidade de rebanho. A cidade em que isso foi implementado assim com mais veemência, talvez com mais organização, foi Manaus. E o que aconteceu em Manaus? Manaus saiu mais rápido da pandemia e fez girar sua economia? Não. Manaus cavou vala comum, famílias inteiras enterraram os seus sem nem poder se despedir, e de brinde deu para o mundo uma outra variante do vírus. É isso. O fascismo não é muito inteligente. Não, não mesmo. Tem mais uma questãozinha aqui para trazer, Álvaro, que é a questão dos recortes, né? Tem alguns recortes também. Essa pobreza, esse aumento da pobreza não atingiu todo mundo da mesma maneira. Vamos lá. Crianças e adolescentes com menos de 14... Ainda no Brasil 247. Crianças e adolescentes com menos de 14 são as maiores vítimas da pobreza. Até o ano passado, 46,2% dessa população estava abaixo da linha de pobreza, maior percentual da série iniciada em 2012. Pobreza não atinge igualmente todos os grupos sociais. A publicação mostra que a proporção de pretos e pardos, conforme definição do IBGE, abaixo da linha de pobreza, 37,7%, é praticamente o dobro da proporção de brancos, 18,6%. Tá, o que eu acabei de ler aí, então? Me ajuda, Sofia? Abaixo da linha de pobreza. Preto e pardo, 37% estão nessa categoria. Branco, 18% estão nessa categoria. Tá. Praticamente metade, né? Metade, é. Daí, olhando para as regiões, Nordeste tem 48,7%, abaixo da linha de pobreza. No Norte, 44,9%. E essas são as maiores proporções de pessoas pobres na população. Em 2021, o rendimento domiciliar por pessoa caiu para R$ 1.353, que é o menor nível desde 2012, que, como a gente viu lá, é o início da série, né? E o índice de Gini, ou Gini, voltou a crescer e chegou a 0,544, segundo maior patamar da série. Esse índice aí é o índice que a gente usa para medir desigualdade. Daí você tem... Agora me ajuda aí. 0 é a sociedade mais igualitária possível. É quando o lixeiro e o CEO ganham igual, e 1 é o mais desigual ou é o contrário? Vai de 0 a 1. Putz, é de 0 a 1 agora. Nossa, Álvaro, agora você me pegou. Qual é qual? Vamos descobrir isso aí, peraí. Eu só sei que lá, durante os governos do PT, houve um progresso assim. 0 completa igualdade. É isso. 0 Acertei, completa igualdade, isso. E 1 a completa desigualdade. Tem um vídeo aqui, Desigualdade Mata no Meteoro, e a gente vai dar uma olhada nesse índice e como ele foi alterado durante o período dos governos do PT. E aquilo ali foi o suficiente para levantar assim, uma irritação muito visível de uma certa classe média. Coisas como, o aeroporto aí parece uma rodoviária, frases que iam nesse sentido, né? E uma mexidinha de nada nesse índice no Brasil de uma década atrás, teve repercussões culturais. Lembra do funk ostentação? Lembra do rolezinho, que nada mais era do que o pobre com acesso ao shopping? Isso foi uma mexidinha aí nesse índice, que agora voltou para onde estava e piorou um pouco, né? Uma última questão que eu queria trazer, né, que com a volta aí com o aumento da pobreza, a gente também teve um aumento da fome. Então, isso traz, esse relatório trouxe dados com relação a isso também. Então, no Brasil 247, o percentual de domicílios do país em situação de segurança alimentar caiu de 65,1% em 2004 para 63,3% em 2018 e para
41,3 em 2021. Então, olha, de 2018 para 2021, foi uma queda aí de 63,3 para 41,3% de domicílios com segurança alimentar. Ou seja, nós temos aí o que seria 59,7% dos domicílios em insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar, Sofia? Insegurança alimentar significa que essas pessoas não sabem se terão alimento nos próximos dias, nas próximas refeições. Insegurança alimentar de manhã é não saber se tem almoço. Insegurança alimentar de tarde é não saber se tem janta. Insegurança alimentar de noite hoje é não saber se não tem café da manhã. Insegurança alimentar hoje é não saber se vai ter comida amanhã. E quantos de nós estamos vivendo assim? São 58,7%. Só 41,3% tem segurança alimentar. Então 58,7%. Enquanto não resolver um troço desses, não dá para pensar em mais nada. Desculpa. Não. Desculpa. Não. Depois a gente fala de responsabilidade fiscal, depois a gente fala de qualquer outro assunto. Enquanto não resolver isso, não tem jeito, cara. Isso aí está gerando trauma gigantesco para próximas gerações. A gente viu ali que quem mais está passando fome são crianças de 14 anos. Isso está gerando um problema que a gente vai ter que resolver lá na frente se não der um jeito agora, entendeu? A um custo de um sofrimento humano gigantesco. Então, assim, ó, não tem outra conversa, não tem outro assunto, não tem outra prioridade. Todo o resto é perfumaria. Com esses números aí de miséria, todo o resto é perfumaria. Então, realmente a gente vai ter que se submeter a negociações talvez humilhantes que esse Congresso está aí para poder dar um jeito de matar essa fome. Eu não sei o que o Arthur Lira vai acabar levando para ele e para os dele, mas não vai ter jeito, Sofia. Não vai ter jeito. O pragmatismo vai obrigar a buscar alguma solução assim muito indigesta. Muito indigesta. Uma solução muito indigesta. Agora, sabe o que é pior do que indigestão? Não direi nada. Eu não tenho o que comer. Daí, continuando aqui a leitura, Álvaro. Segundo a publicação, como o principal acesso a alimentos é realizado via mercado, a evolução da renda média e das condições do mercado de trabalho são fatores determinantes para a determinação do nível de segurança alimentar, dado que o ato de se alimentar depende essencialmente do poder aquisitivo da pessoa. Então, é isso, Álvaro, que dá tratar o que deveria ser um direito, né? Porque, desculpa, comer é um direito. Isso é muito importante. Como mercadoria. Como uma mercadoria. Aí eu vou botar o meu chapéuzinho aqui, pegar a foice e o martelo e dizer: no capitalismo você só tem direitos na medida da quantidade de dinheiro que você tem. É basicamente isso que o texto está dizendo. Pois é. Eu não vou dizer aqui como é que a gente vai resolver a fome no Brasil, né? Não é o meu papel, não estou preparado para isso. O que eu consigo perceber, mesmo sendo eu assim uma pessoa tão simples, é que essa história de que se houver uma demanda, o mercado se encarregará de cumpri-la, não está dando certo, gente. Não. O agro está aí, livre, leve e solto. E faz o quê? Exporta tudo, enche o bolso de dinheiro e vai morar em Miami, porque esse pessoal nem brasileiro se sente mais. E aí mete os comercial lá falando que o agro é pop, que o agro alimenta o Brasil. Pô, com esses números aí, pô, não é possível, né? O William Bonner vai ler esse número durante o Jornal Nacional, daí no intervalo nós vamos ouvir que o agro é pop e alimenta o Brasil. Alguma coisa aí está errada. Então, assim, a gente precisa de políticas públicas para garantir segurança alimentar, né? E a Sofia explicou para a gente bem direitinho ali o conceito. Não tem jeito. É bíblico. Lembra a história de José no Velho Testamento? Tem que guardar os grãos lá para os 7 anos de vacas magras. O governo Temer parou de fazer isso. Sabia que o Brasil tinha silo cheio de grão, cheio de arroz, cheio de feijão, para a época das vacas magras? E aí o governo falou, isso é bobagem. Deixa com o agro. O agro tem tudo sob controle. Tá aí o resultado.